tu pegar uma matéria orgânica adequada, tá? E tu fizer uma superdosagem, tu queima a tua planta. Tu estraga ela de uma forma que com o Flower Mind tu não estraga. Por quê? Porque... A gente vai ter a grande honra aí de receber, né, o Fernandão, aí, o Fernando da Flower Mind, para tirar todas as suas dúvidas aí em relação ao produto, né, questão de nutrição e como é que surgiu aí a Flower Mind também, uma marca querida pelos cultivadores. Então, sem mais delongas, né, vamos chamar o cara aí para trocar uma ideia com a gente. Sem mais delongas, bota o cara na tela. Chega com a gente aí, Fernando da Flower Mind, salve! Boa noite, rapaziada. Para falar um pouquinho da ideia, né, da Flower Mind, a gente, né, lendo mais sobre o produto, lendo o site, foi lá e percebeu o seguinte, né, que eu achei interessante, né, enquanto missão e propósito de vocês, usamos a natureza e a biotecnologia para criar soluções inovadoras para o cultivo, sem siglas, sem equipamentos, sem desperdício. Né? Conta um pouquinho para nós de como é que vocês conceberam um produto para ser fácil de usar e quais são os objetivos de vocês com os produtos que vocês desenvolvem em geral. Certo, cara, porque a nutrição, uma das coisas que as pessoas têm que compreender, que eu vejo muito comparativo, né? E até entendo as pessoas, porque hoje muito do que tu vê em diversos lugares relacionados à nutrição, se tu parar para analisar, tem muito Ctrl+C e Ctrl+V. Tu vê as mesmas falas, o mesmo caminho, a mesma proposta, a mesma imposição, né? E a Flower Mind, ela vem, cara, para trazer uma opção e mostrar que existem diversas técnicas de adubação e cada uma tem essa particularidade. Quando a gente fala, cara, que a gente usa a natureza, porque o processo de nutrição que a gente coloca com o Flower Mind, né, que a gente leva com o Flower Mind para as plantas, é como acontece na natureza. Então, na natureza, cara, não tem nenhum tipo de demanda, não tem nenhum tipo de equipamento. Por quê? Porque o equipamento, essa questão separada, essa questão, vamos dizer assim, que é artificial, entendeu? Ela vai demandar um tratamento artificial. E tá tudo bem quem gosta disso, tá tudo bem quem segue essa linha. Mas entenda que quando tu tá lidando, né, com essa técnica de adubação artificial, tudo é artificial. Tanto que tu que disponibiliza para a planta o nutriente que ela precisa, na hora que ela precisa, na quantidade que ela precisa, calibrado da forma como precisa. E quando a gente fala sem desperdícios também, cara, porque a Flower Mind ela é oriunda de autossustentabilidade. A gente trabalha resíduos que seriam, né, um passivo ambiental e retorna eles para a natureza. E não tem nenhum tipo de desperdício. É fácil de utilizar, como eu sempre falo, que é pegar a água da torneira, misturar a dosagem recomendada e regar a tua planta. Tá? E ele faz tudo de forma biológica. É a vida que foi criada, foi criada e vive para fazer isso, que vai equalizar, que vai trocar com a tua planta, que vai fazer toda essa simbiose de nutrição que ela precisa. Então, tu não tem essa responsabilidade. E dentro disso, cara, se demonstrou diversos diferenciais da agricultura, das técnicas artificiais, que é a que mais comum que tu vê, né? Porque tu acaba ficando até um pouco assustado, né? Tipo, não, peraí, cadê o meu controle da coisa? Não, cara, porque assim, eu acho que na minha concepção, né, as pessoas elas não podem ser tão prepotentes sempre a ponto de achar que tudo elas copiam da natureza e muitas vezes elas fazem melhor, né? Outra concepção também que a gente vê no cultivo, cara, que é acho que um ditado que eu sempre vi até da minha época de grow room e tudo, e que muita gente não se liga, não atina para as coisas, é que menos é mais. Então a gente não tem que ter a concepção de quanto mais trabalhoso, mais caro, mais demorado, melhor eu estou fazendo para minha planta. Tem que se livrar desse sentimento. Por que eu penso dessa forma? Porque quando tu te facilita, quando desmistifica algumas coisas, cara, tu consegue abrir a tua cabeça para um leque de possibilidades que é um cultivo.
Então, Sim. cara, eu não estou focado só em manter minha planta viva, em entregar 20 produtos para ela e calibrar tudo. Eu estou preocupado com a minha iluminação, se ela está na posição correta, eu estou preocupado se eu faço uma desfoliação ou não e eu tenho tempo para pesquisar. O tempo de manejo fica muito mais ali para você, dinâmico, né? Fica muito mais dinâmico. Sim. Se tu parar para analisar, o cultivo ele tem vários mundos, né? Dentro dele, vários né? outros mundos dentro dele. Tanto que tu pega sobre solo, cara, tu tem aí, muitos anos de pesquisa, sabe? Tanto que eu converso com pessoas, às vezes, que têm especialidade em LED, cara, eu escuto muito tudo, porque, assim, por mais que eu já li, por mais que eu já pesquisei e tudo, é muita coisa sempre. E outra, as coisas evoluem, entendeu? Ninguém tá livre. Então, assim, hoje a Flower Mind até dizendo para vocês, biotecnologia para mim é o futuro. Então, hoje o Flower Mind traz essa proposta. A Flower Mind não está livre, eu acho que até para o mercado seria até uma boa a biotecnologia avançar e surgir novas outras alternativas, novos outros Flower Mind, novas outras soluções para o cultivo como um todo. Então, acho que é essa a nossa missão, quando tu vê esses diferenciais que a gente coloca ali, né? É justamente isso. Então, assim, até acho que atravessando um pouco o assunto, né? Quando a gente fala de equipamento, tem uma coisa, cara, que é muito batido para nós, assim. Eu faço vídeo, eu faço live, eu já expliquei 50 vezes, já conversei com 1000 pessoas no WhatsApp e expliquei o conceito de pH da Flower Mind. E tem pessoas que vêm para a Flower Mind hoje e eu vejo que ela não entendeu ou ela não tinha essa informação. Sabe, dando até um exemplo do artificial pro biológico, no caso, tá? O Flower Mind, cara, o conceito dele de pH, que não precisa de equipamento, né? Tanto de EC quanto de pH. Primeiro, pH, tá? O pH, cara, ele tá no sistema de nutrição, não na planta. O sistema artificial que demanda uma calibração iônica dos sais, dos químicos, dos artificiais dentro dele para ficar disponível para a planta. Flower Mind não precisa disso. Flower Mind não tem sal para tu calibrar, não tem nada para que tu calibre ali. Tudo é entregue conforme a demanda da planta através dos micro-organismos. Nesse conceito é sistêmico, circula livremente como se já se fizesse parte dela. A mesma coisa o EC, cara. O EC é uma das assim, técnicas, né, de mensuração da adubação artificial, cara, que é importantíssimo. Se tu é um parâmetro importante, né? Se tu passar 2 palitinhos, cara, tu queimou tua planta e já era. Exato. Entendeu? E se tá descalibrado, se fudeu, porque tu matou tua planta e tu nem viu, entendeu? Sim, mas o que acontece? O Flower Mind, ele não impõe a nutrição para a planta, ele não é agressivo para ela. Então, eu já vi gente colocar 20 vezes a dosagem recomendada, usar 10 vezes a dosagem recomendada por muito tempo. Ele não tem esse potencial de ser agressivo. Porque não, isso é uma vantagem enorme, né? Porque a gente vê que os grandes problemas, por exemplo, quando faz o manejo, principalmente com solo inerte, onde você faz essa alimentação, né, constante ali, tem esse erro, né? Além de você ter que ter esse controle, ter os equipamentos de EC, né, todos para você monitorar esses parâmetros, além disso também tem essa dificuldade de colocar mais às vezes e matar a planta, não, porque, né, Fernando, você deve saber, né, cara, cultivadores iniciantes às vezes acham que quanto mais você colocar coisa ali em cima, mais a planta vai se desenvolver, né? É o que dá muitos. A filosofia do cultivador de planta Popeye, né? Quanto mais eu der, mais ela vai truvar. Ô, Fernando, eu tenho uma pergunta para você, já que você trouxe essa pauta do funcionamento orgânico da proposta da Flower Mind. E aí você comentou, né? Não, é que eu já percebi gente dando mais da dosagem e a planta não queimar. Isso é uma característica relativa a essa proposta de utilizar biotecnologia e orgânico? De onde é que vem essa propriedade que eu acho fantástico, assim, legal, você contando? Cara. Ótima pergunta, cara, porque existe, assim, uma guerra, às vezes, muito grande entre conceitos de que é orgânico, o que é químico, nossa, organomineral é ruim, e as pessoas não compreendem direito o que é cada coisa, e às vezes criam suas receitas, criam suas concepções, e o Flower Mind, ele tem essa propriedade por ele ser biológico, cara, por ele passar por processos biotecnológicos, a gente consegue acelerar todo o processo de transformação de matéria vegetal, tá? De uma forma em que ela não fica num estágio específico, ela fica quebrada molecularmente. Se tu pegar uma matéria orgânica adequada, tá? E tu fizer uma superdosagem, tu queima a tua planta. Tu estraga ela de uma forma que com o Flower Mind tu não estraga. Por quê? Porque a matéria orgânica, ela tem processos, ela tem vários estágios ali que não necessariamente ela vai ser sempre boa.
sabe? É que nem às vezes eu falo para algumas pessoas, muita gente diz, não, poxa, Flower Mind está registrado como organo mineral, é horrível, né? Porque o organo mineral, não sei o quê. Cara, organo já diz, né? De orgânico mineral. Isso é uma classe de registro que a gente se enquadra dentro Entra do no estigma só pela questão do organo mineral, né, cara? Isso é louco, assim. Só que daí é o seguinte, eu consigo mostrar com os diferenciais do Flower Mind que tem muito mais além do que só isso. Por questão de legislação, de enquadramento no Brasil hoje, que a gente sabe que é difícil a burocracia do Brasil, a gente está nessa categoria, mas a gente comprova com os nossos diferenciais. E aí eu vejo esse cara, ele pegando um humus, cara, vou dar um exemplo para vocês, às vezes, que eu já vi, gente pegando cama de aviário, cara, que vai para aterro, tá? E, pô, porque eu uso aqui, porque é humus de frango, porque é maravilhoso, tá tudo bem, tua intenção é maravilhosa, mas hoje, para ter uma ideia, até as compostagens não estão nem recebendo esse tipo de humus, cara, de tanto contaminante que tem hoje no frango. Os níveis de cobre, cara, são altíssimos, e cobre é um metal pesado, tu não tira, ele não se transforma, entendeu? Às vezes pega lá, mas eu peguei, cara, aqui um humus da vaca que eu conheço, cara, aqui do meu vizinho, ele tem a vaca, é natural, fui lá, juntei do chão, que legal, mas na noite anterior essa vaca tomou 5 injeções de antibiótico, de mais não sei o que, tu tá trazendo isso para tua planta. Então, assim, muito cuidado, às vezes, eu falo para as pessoas entenderem o que é orgânico e o que é biológico, né? E a gente aqui, basicamente, é isso, cara. A gente pega resíduos específicos, e específicos por quê? Tá? E tem até uma tecnologia dentro disso. Por que a gente não trabalha com resíduo animal? Tá? Porque a quebra de gordura, a quebra molecular deles é totalmente diferente do vegetal. O vegetal, a gente tem já na nossa linha, e ele, por ser vegetal, no final, ele sai com a mesma ligação, o mesmo código genético, a mesma linguagem do que a planta. Então, a aceitação, a troca de informação é muito maior, muito mais acessível do que outros tipos de resíduo. Que dá sim, que dá para fazer com animal, dá para fazer com tudo, beleza, mas são técnicas diferentes. A Flower Mind trabalha biotecnologia dessa forma. Então, assim, basicamente, explicando assim, rapidinho para as pessoas o que é. Cara, a planta, ela faz a fotossíntese e ela sintetiza muitos elementos que ela própria usa, beleza, mas ela não consegue sintetizar tudo. Então, ela tem que fazer uma troca, né, para uma simbiose com os micro-organismos, que hoje a gente sabe que a gente alimenta o solo para o solo alimentar a planta. E vou dizer para vocês, se vocês não sabem ou já não viram, mas assim, o ser humano é assim. A gente se alimenta, vai para as bactérias do estômago, elas trabalham, auxiliam, né? E liberam para a gente. A planta é a mesma coisa, só que daí o que ela faz? Ela entrega aqueles açúcares para os micro-organismos e eles entregam para ela o que ela precisa. E é assim que o Flower Mind faz, né, consegue esses diferenciais e entrega a nutrição para a planta. Nessa conexão, né, da biota ali, entre biota e planta, uma conexão de troca, né? Você estabelecer cada vez mais essa conexão de troca. Não, perfeito. Só avançando um pouco, né, e tentando trazer um pouco desse histórico que vocês conseguiram com relação às melhorias, né? A partir do momento que vocês propõem esse produto que visa facilitar o manejo do grower com relação à nutrição, vários outros produtos também tem essa característica. O cultivo orgânico também é uma forma da gente estar possibilitando melhoria, né, de entrega de nutrição para a planta. Mas o que vocês destacam assim que o produto de vocês tem trazido ao longo dos anos? Como é que era antes? Que isso que é legal de saber, né? Certo. Como é que era esses resultados antes e como é que vocês foram evoluindo historicamente para chegar nos produtos que vocês têm hoje com relação a bud grande, resinado, plantas sadias e tudo mais, que é o que a galera gosta de ver. Eu vou te dizer, cara, que assim, eu acho que o maior desafio para qualquer empresa de biotecnologia é crescer. A gente, falando para você, sendo bem sincero, a fórmula não mudou, tá? O produto continua o mesmo desde o início, desde aquele lá que eu fiz a validação até tudo, é a mesma fórmula, é o mesmo produto. Porém, cara, o que a gente tem melhorado aqui, tem trabalhado aqui, é essa estabilização da vida. Tá? E quando a gente fala de estabilização do próprio produto, as pessoas no início lá, às vezes, pegavam produtos que, às vezes, criavam um gás muito excessivo, acabava, às vezes, estourando, igual champanhe, sabe? Por quê? Porque era muita vida, né? Aquilo pegava estímulos, às vezes eu mandava aqui do sul, o cara ia receber lá na Bahia, depois de 15 dias, dentro do caminhão, pegando sol e coisa. E isso, entendeu? Fermentação, então, e tá vivo, né? Querendo ou não, tá vivo. Tá vivo. Tá funcionando ali. Então, o que acontece? A gente evoluiu nesse quesito, cara, nessa questão de estabilização do produto, para ele ser um produto comercialmente viável,
É um produto também que tem uma validade, que tem um tempo de vida útil legal, porque hoje tudo que é biológico, muitas vezes, dependendo de como é a técnica, como é a tecnologia, ela é muito sensível. Ela dura 6 meses, ela tem que ficar refrigerada, e o Flower Mind não precisa disso. Então, a gente avançou nessa questão. Qual que é a data de validade, geralmente, do pote lá, o carro-chefe de você? Olha só, então, olha aí, legal. Dura bastante, isso é Sim, interessante, cara. né? Tranquilo. E outra coisa foi dentro da empresa, cara, porque daí o que acontece? Produzir 50 litros, cara, é uma coisa, produzir 5.000 litros é outra. E às vezes tu acelera o processo, tu não consegue enriquecer da mesma forma, tu não consegue passar pelo mesmo, vamos dizer assim, intensidade de processo que a gente fazia no início. Então esse é o nosso grande desafio e sempre vai ser da Flower Mind para estar conseguindo, né, crescer, conseguindo escalar. Bem-vindo à comunidade Grower Maker, o lar dos visionários do cultivo, impulsionando uma revolução verde em prol da saúde e do bem-estar. Aqui, na comunidade Grower Maker, vamos além. Somos uma fonte inesgotável de aprendizado, onde o conhecimento é compartilhado e valorizado. Contamos com renomados especialistas, técnicas de cultivo avançadas e uma comunidade dedicada à medicina canábica. Prepare-se para debates envolventes, estudos reveladores, técnicas inovadoras e muito mais. Junte-se à comunidade Grower Maker e mergulhe em um ambiente estimulante, onde aprendizado e compartilhamento são a essência. Faça parte da nossa comunidade de cultivo da cannabis medicinal hoje mesmo. Aprenda e ensine de grower para grower. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza Lamps, uma revolução para o seu grow. Pensou em lâmpadas para o seu cultivo indoor? Vende Ganza Lamps. Grow Power, a maior loja de cultivo do Brasil. O seu cultivo na veia. Visita uma das lojas físicas ou então entra no site. Flower Mind, a nutrição vegetal completa, fácil e descomplicada, além do controle de pragas. Chocogrower, o chocolate dos growers. Para o teu momento 4,20, nunca mais ser o mesmo.